Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um tema para conversar com vocês, que é um tema que pode interessar a você e a muitas outras pessoas, alguém que você conheça também. É o sobrepeso e a obesidade. Você sofre com isso? Conhece alguém que luta uma vida inteira tentando perder peso, tentando controlar esse peso? Pois é, eu trabalho há mais de 10 anos com saúde e eu atendo e já atendi muitas pessoas com essa dificuldade. Eu quero falar sobre esse tema hoje, não só sobre o olhar da atividade física, porque eu acredito hoje que não só essa intervenção, só a prática de atividade física e um controle alimentar é que vão ajudar a pessoa a controlar o peso. Claro, são atitudes muito importantes, hábitos que são importantíssimos dentro da nossa rotina para a gente ajudar o nosso corpo a ter mais saúde e sim estar dentro do peso. Mas eu tenho estudado ao longo desses anos que eu trabalho com saúde, outras terapias alternativas, outras técnicas que contribuem para o controle do peso ou pela busca da saúde de uma forma geral. Eu trabalho com coaching, com anatomia emocional, com reiki, bioalinhamento e especificamente o bioalinhamento é sobre a base que eu quero falar hoje. O bioalinhamento já falei num outro vídeo, ele tem como base as 5 leis biológicas que falam pra gente sobre a razão, o sentido biológico do nosso corpo estar reagindo de determinada maneira, com determinada doença, com determinado sintoma. E a obesidade, a gente sabe que hoje é considerada uma doença. No mundo, milhares de pessoas sofrem com esse problema. Bom, nas 5 leis biológicas, nós vamos sempre olhar para o ser humano também baseados na etologia animal. O nosso corpo ele reage de forma instintiva, iguais aos animais. Então, pensando nisso, se a gente tem esse olhar para o nosso corpo e para as manifestações do nosso corpo, como se fosse o instinto animal, o que a gente poderia pensar de o nosso corpo ganhar peso, acumular gordura? Claro, tem vários fatores que contribuem para isso. A gente não pode dizer que uma mudança em determinada área vai fazer com que, pronto, você perca peso para sempre, aí você vai ficar sempre dentro do peso adequado e acabaram seus problemas. Normalmente, o sobrepeso e a obesidade, ele tem diversos conflitos, diversas questões ao longo da nossa história de vida que fizeram com que nós tivéssemos determinados hábitos nessas nossas rotinas e que fizeram com que o nosso corpo acumulasse peso dentro de diversas situações clínicas. A gente precisa ter uma avaliação clínica, precisa estar sim fazendo atividade física, cuidando corretamente da alimentação e do emocional. Mas vamos lá, pensando na etologia animal. Uma das possíveis causas para o sobrepeso e obesidade. Vamos dar um exemplo de um urso polar. O que o urso polar faz em determinados momentos da vida? Ele vai hibernar, certo? Para ele hibernar e para ele ter suporte da sua biologia, do seu corpo nesse período de hibernação, ele vai acumular gordura no seu corpo, para ele passar longos períodos ali, que teoricamente é um período de dificuldade. O nosso corpo muitas vezes funciona da mesma forma. Se ele identifica que nós vamos, de forma inconsciente, claro, o nosso inconsciente identifica que nós vamos passar por uma situação difícil, em que eu preciso gastar muita energia e ter essa energia de estoque, o que como reação, como sentido biológico de proteção, se você assistiu o vídeo que eu falei sobre bioalinhamento, você vai entender que sentido de proteção é esse do corpo. Então, num sentido de proteção, o corpo ele vai fazer o quê? Ele vai acumular gordura, porque ele entende que nós vamos passar por uma situação difícil que precisa energia. Que situação difícil poderia ser essa? Sabe quando a gente fala assim, fulano casou e é por isso que engordou. Depois que casei, engordei tantos quilos. Mulher, depois que teve bebê, engordou tantos quilos, nunca mais conseguiu emagrecer. Se a gente for olhar por trás dessa situação, o que poderia ser? Possivelmente uma reação do corpo para isso que a pessoa viveu. Vamos pensar. Casou, vai constituir família. Então, teoricamente, você está passando de uma fase em que você era solteiro, que você vivia sua vida sem muitas preocupações, entre aspas, né? Tô falando de forma bem geral.
mas que você vivia a sua vida ali sem muitas preocupações e de repente você vai casar, você vai construir uma família. Então, se a gente pensar de forma inconsciente, teoricamente a gente teria que gastar mais energia nesse processo, certo? Agora eu vou ter mais preocupações, vou ter um gasto maior, porque eu não vou ser só, ou se eu tiver filhos, então também vou ter filho, vou ter uma despesa maior. Enfim, teoricamente, de forma inconsciente, isso seria uma razão para que o corpo acumulasse gordura para esperar esse período difícil. Lembra sempre a comparação com o urso polar. Claro, gente, eu tô falando aqui de uma forma muito genérica, cada pessoa é uma pessoa, nós precisamos entender a história de vida dessa pessoa, todos os hábitos que ela tem hoje, se sim está praticando atividade física ou não, se tem cuidado da alimentação correta, mas tudo isso são sintomas, na verdade, tudo isso é um resultado de situações que aconteceram ao longo da nossa vida. O sobrepeso e a obesidade, ele pode ter essa conotação de guardar energia, também pode ter essa conotação, pensando lá na etologia animal, na vida animal, no instinto de se tornar maior para poder se defender. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que têm um acúmulo de peso, e aí a gente vai entrar um pouquinho na anatomia emocional, tem um acúmulo de gordura em determinadas partes do corpo, ou nas coxas, ou no abdômen, ou nos braços, fica com os ombros largos, fica grande. Então, se a gente pensar, o que que o animal ele também precisa? Porque não sei se você já assistiu algum programa que tipo Discovery Channel, que fala da vida animal. É uma luta o tempo inteiro, é um querendo pegar o outro. Então, o que que esse animal precisa? Ele precisa se fazer grande, ele precisa ficar maior para ele poder se defender, porque se ele se sente atacado, ele vai precisar ficar maior para ele conseguir se defender e defender o território dele. E muitas vezes o nosso corpo ele reage da mesma forma. Se por alguma razão a gente se sentiu atacado, seja na infância, seja na vida adulta, ou se nós mesmos, às vezes, eu já atendi pessoas que diziam para mim que olhava no espelho e falava assim, nossa, se olhava no espelho e dizia, você parece um hipopótamo. Não vai sair na rua assim com essa roupa, porque está ridícula. Então a própria pessoa se atacava por estar com uma baixa autoestima, se atacava quando se olhava no espelho. E olha que coisa forte, que coisa triste. Então, à medida que esse organismo ele entende que ele está sendo atacado, e não importa de onde esse ataque vem, principalmente se vem da própria pessoa, a reação que ele pode ter é ficar cada vez maior, é acumular cada vez mais gordura, porque se ele se sente atacado, ele vai reagir de uma forma a conseguir se proteger, ou se vai passar por uma situação difícil, uma situação de estresse. Então, a gordura ela pode ter várias conotações, e algumas delas que eu trago aqui é a questão de proteção, de guardar energia para momentos difíceis, de repente, de forma inconsciente, você conseguir se sentir protegido, aquecido, acolhido. De repente, você não viveu nada disso na sua história de vida, e aí essa proteção ela vem dessa camada de gordura. Enfim, como eu falei antes, a gente precisa ver porque cada caso é um caso. E eu já tive resultados com pessoas que passaram por ciclo de coaching e diversas outras terapias. Sempre que eu atendo, eu vou usando um pouquinho de cada terapia, de acordo com a necessidade que o cliente traz, que a pessoa traz, e teve bons resultados, assim, teve uma transformação muito grande, por quê? Porque entendeu esse processo de melhorar a autoestima, de valorização de si, de compreender por que que o corpo está reagindo assim, porque quando a gente tem entendimento, a gente consegue mudar, quer dizer, a gente tem uma base melhor para mudar hábitos. E claro, a gente sabe que assim, a construção de um corpo, ela é de uma vida. Se a pessoa tem uma má postura, se a pessoa está com uma gordura acumulada, ou se a pessoa está muito, muito emagrecida, tudo isso tem um sentido biológico. Tudo isso, o corpo, ele tem uma razão de estar reagindo dessa maneira. E por isso que eu acho muito legal esse estudo das 5 leis e do bioalinhamento, porque a gente consegue trazer esse entendimento para nosso, trazer do nosso inconsciente esse entendimento, trazer clareza para a gente conseguir entender por que eu estou reagindo de determinadas maneiras. São diversos fatores que contribuem para o sobrepeso e obesidade. Eu acho que é muito importante reforçar que atividade física e alimentação, cuidado com o emocional, isso é muito importante. Mas entender também outras bases do nosso corpo, entender principalmente que o nosso corpo ele vai reagir
de forma instintiva, assim como os animais, é uma forma da gente conseguir trazer clareza e buscar um caminho efetivo de conseguir controlar o peso, de conseguir mudar os nossos hábitos, entendendo que tudo aquilo que a gente modifica no nosso emocional, todo o autoconhecimento que a gente tem, que a gente aprende a ter, tudo isso vai contribuir para a melhora da nossa saúde de forma geral. Entender como o corpo funciona, entender que a nossa mente está ligada ao nosso corpo e que o que eu movimentar em um, eu vou movimentar no outro. A intervenção que eu fizer de forma física, por exemplo, quando eu mudo a minha postura, quando eu melhoro a minha autoestima, quando eu trago entendimento para os meus sentimentos, tudo isso vai interferir de forma positiva nas reações do corpo, nesse sentido biológico, porque o corpo ele fala, ele está todo o tempo mostrando pra gente que há algo errado internamente ou algo em desalinhamento, não sei nem se é a palavra é correta, desalinhamento, acho que sim. Me corrijam aí, depois escreve, comenta aí se tiver errado. Mas esse desalinhamento do corpo, ele pode ter acontecido diante de algum fator disso que a gente viveu, por conta de alguma situação que a gente viveu. E quando a gente traz esse entendimento para o nosso consciente, fica mais fácil da gente encontrar um caminho, encontrar uma solução. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você, que você observe um pouquinho mais como o seu corpo está funcionando, o que ele está te dizendo. E entenda que nós temos diversos pilares para serem tratados. A gente vai sim praticar atividade física de forma regular, a gente vai sim cuidar da alimentação, isso é muito importante, cuidar das suas emoções, fazer uma terapia com psicólogo, psicoterapia ou outras terapias alternativas. Acho que tudo isso é um conjunto de coisas importantes para o alinhamento da nossa saúde, para o reequilíbrio do nosso organismo, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida, comenta aí, manda mensagem no direct que a gente conversa, tá bom? Então um beijo e até mais!